João 8:41b. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Nessa hora nós abrimos a mente e o coração e te pedimos que tu fales e que mais do que palavras, informações, possamos recebê-la e colocá-la em prática em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um grande amigo de anos, não é aqui de Piracicaba, mas a gente se conhece há muitos anos, e tem uma curiosidade. Sempre ele me dizia o seguinte: ele tem uma família grande, irmãos e tal. Ele me dizia: Aquiles, cara, eu acho que eu não sou filho do meu pai. Desde que eu conheço ele. Ele sempre me dizia isso. Nunca minha mãe falou nada, nunca meu pai disse nada, mas, cara, eu não sei, eu sou muito diferente da minha família. E não é diferente fisicamente, não. Porque os irmãos dele são até bem parecidos com ele. Mas ele a vida inteira carregou esse grilo de que ele não era filho do pai dele. E ele é uma figura muito espirituoso, engraçado. Ele fala: cara, minha mãe andou aprontando. E anos depois, ele se mudou do país, e ele veio me fazer uma visita aqui na igreja, alguns meses, e depois do culto a gente foi jantar. E ele me falou: cara, eu te contei. Falei: o quê? Falou: conheci meu verdadeiro pai. Falei: putz, você está brincando? Ele me contou toda a história, que os caras funchou, conversou com um tio, foi conhecer um cara não sei aonde, até que um dia bate lá na casa dele um senhor que ele nunca tinha visto na vida e falou: muito prazer, eu sou seu pai. E eu achei curioso a frase que ele me disse no final de tudo. Ele falou: cara, é mole você passar a vida toda pensando que é filho de alguém e depois você descobre que a sua vida era uma mentira, que a sua vida era uma farsa. Eu estou dizendo isso porque boa parte das pessoas tem o seguinte entendimento, que todos somos filhos de Deus. Mas você vai olhar para a palavra de Deus, e esse é só um dos tantos textos em que Jesus e os apóstolos vão comprovar, a Bíblia não diz em momento algum que todos são filhos de Deus. Pelo contrário, aqui mesmo Jesus está debatendo com alguns religiosos que se diziam filhos de Deus. Ele diz: não, Deus é nosso Pai. E Jesus falou: vocês estão enganados. Se fosse mesmo, a atitude de vocês seria outra. Vocês são filhos do diabo. Eles juravam de pé junto que eram filhos de Deus. Eles achavam, os outros diziam, era a opinião das pessoas, da sociedade. Os viam assim, porém, eles eram filhos do diabo. Você vai ler 1 João capítulo 3, verso 10. João, lá na frente também na sua primeira epístola, diz que algumas pessoas são filhas de Deus, porém outras são filhas do diabo. Jesus em Mateus 23, verso 15, referindo-se aos fariseus, ele diz: vocês são filhos do inferno. Parou para pensar uma coisa dessa? Palavra dura, palavra forte. Lucas capítulo 16, verso 8, Jesus chama parte dos seus ouvintes de filhos do mundo. Paulo aos Efésios, no capítulo 2,
ele chama aquele povo de filhos da ira. Uma vez, Paulo estava pregando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, tinha um mágico, um adivinhador. Aliás, gente, não mexe com esse povo não, viu? Essas coisas de querer saber futuro, jogar coisa, ler coisa, não mexe com isso não. Esse cara se chamava Bar Jesus, era conhecido como Elimás. E Paulo vira-se para ele e fala: você é filho do diabo. Você é filho do diabo. Daí talvez você diga: poxa, Aquiles, mas, cara, não, eu sou filho de Deus. Eu toda semana estou na casa dele. O fato de você frequentar a casa de uma pessoa semanalmente não te faz membro da família. Você sabe disso, né? Eu posso ir na sua casa toda semana, mas isso não significa que eu sou seu irmão, ou eu sou filho do seu pai ou seu filho. A Bíblia vai nos mostrar que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, têm algumas marcas. E o tema da minha mensagem hoje é essa: teste de DNA. Eu andei olhando na internet aí, tem algumas empresas que cobram aí R$500 para fazer teste de DNA. Tem promoções na internet, se você botar no Google lá, teste de DNA, valor. Tem algumas empresas que fazem por 300 e pouco, abaixou bastante. Eu descobri que além do ratinho, o Poupa Tempo está fazendo de graça também. Agora, mas nós vamos fazer um teste de DNA espiritual. Saber se de fato nós somos ou não somos filhos de Deus. Alguém disse uma vez que o céu será um lugar de grandes surpresas. Pessoas que você jurava de pé junto que não estariam lá, vão estar. E gente que você apostava que ia estar, não vai estar. A Bíblia diz quem de fato é filho de Deus. A primeira marca de um filho de Deus está em João capítulo 1, verso 12. Se você for rapidinho na Bíblia, aí eu vou pedir para você caminhar, nós vamos ler bastante texto juntos hoje. João 1,12, palavras do evangelista: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Em outra versão diz, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu quero que você note esta expressão, de serem feitos, de se tornarem. O que João está dizendo é que antes não era, mas agora se tornaram. A primeira marca de um filho de Deus é alguém que recebeu a Jesus Cristo em sua vida. Vamos ver isso juntos? Diga, um filho de Deus é alguém que recebeu Jesus Cristo em sua vida. É interessante você notar que até a vinda de Jesus, até sua morte, especificamente, Jesus, ele se apresenta e ele é visto na Bíblia como filho unigênito de Deus. Não é isso que ele diz para Nicodemos? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Unigênito fala de único, filho único. Porém, depois da morte de Cristo, Paulo vai apresentar Jesus não mais como filho unigênito, mas como filho primogênito. Primogênito é diferente de unigênito. Unigênito, se refere a um único filho. Primogênito se refere ao primeiro de tantos outros que virão. É o que Romanos 8:29, última frase do verso, diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus estava pregando em João capítulo 10, ele disse assim para os seus discípulos: eu sou a porta. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. O que é a porta, gente? O que é uma porta? Uma porta é algo que me dá acesso a uma nova realidade, a um novo ambiente. Uma porta é isso. É aquilo que me faz entrar numa nova realidade. E Jesus está dizendo: quando vocês vêm até mim,
vocês iniciam uma nova etapa na vida de vocês, que é a etapa da salvação. O acesso para a gente fazer parte da família de Deus é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo. A gente vê inúmeras religiões que falam da Bíblia, que cantam louvores, que tem cultos, que tem isso, que tem aquilo, mas eles excluem a Jesus. Ou eles tratam a Jesus somente como um personagem histórico, como um profeta, como um sábio do passado, como um rabino, como alguém que tinha palavras bonitas. Eu conheço religiões e pessoas que equiparam a Jesus com Maomé, com Chico Xavier, com Dalai Lama, com Gandhi, com grandes personagens históricos. Não. Jesus não foi somente um personagem da história. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando nós temos esse entendimento, dias atrás eu via um psicólogo ateu, não acredita em Deus, mas ele disse o seguinte: é uma desonestidade intelectual querer negar a existência de Jesus. Jesus existiu, dividiu a história em antes e depois deles, todo mundo sabe. Historiadores relataram, historiadores que não são cristãos messiânicos, judeus messiânicos. Flávio Joséfos, por exemplo, que não acreditava em Jesus como Filho de Deus, mas relatou: Jesus existiu, teve discípulos, morreu, está lá registrado na história. A questão não é essa, a questão é quem ele era. O que é que nós vamos fazer com isso? Jesus diz: eu sou a porta, se você entrar por mim, você vai ser salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cuidado com a igreja, com religião que fala pouco de Jesus. Às vezes, algumas igrejas falam muito de Moisés, muito de Davi, legal, bacana, são ótimos exemplos, mas a nossa fé não está firmada em Moisés, Davi e Abraão. A nossa fé está direcionada a Jesus Cristo de Nazaré. Gálatas 3:26, Paulo diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Um verdadeiro filho de Deus é aquele que recebeu a Jesus Cristo em sua vida. Pergunta para alguém que está do seu lado aí, diga: você já recebeu a Jesus? Diga: já recebeu a Jesus? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Segunda marca de um filho de Deus, é um tirateima aqui, para nós sabermos se somos ou não filhos de Deus, está em Mateus capítulo 5, verso de número 9. Você conseguir abrir rapidinho aí, abra comigo Mateus capítulo 5, verso 9. No Sermão da Montanha, o próprio Jesus diz assim, Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificador no dicionário é aquele que pacifica. Pacificador é aquele que acalma, que apazigua. Pacificador é o que tranquiliza, é o que promove paz. Você sabe, tem gente que gosta do fervo. O pacificador gosta de paz. Ele traz a paz. Ele é o promotor da paz. Você vai ver a Bíblia toda, principalmente o apóstolo Paulo, ele vai se referir a Deus sempre como Deus da paz. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5, o Deus da paz vos santifique. Ele vai dizer em Romanos 16, 19, que o Deus da paz esmagará a Satanás.
Isaías capítulo 9, se referindo ao Senhor Jesus, que viria, o Messias, ele diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se o nosso Deus é o Deus da paz, os seus filhos também são da paz. Gente, guarda uma coisa, quem gosta de confusão é o capeta. Quem gosta de, sabe, confusão, intriga, é o inferno, é o diabo. Provérbios 6:19, Salomão está falando sobre um monte de coisa que Deus não gosta, e tem uma que ele abomina. E ele começa a falar, olhos altivos, gente que se acha superior aos outros, etc. E papapá. Daí a última, que Deus abomina, Salomão diz assim, é o que semeia contenda entre os irmãos. É o que semeia contenda. É o que promove confusão. Sabe, é aquela pessoa que começou um fogo, um incêndio. Em vez dela pegar um pano quente, uma água, ela busca o quê? Gasolina. Já viu isso ou não? Tem gente que gosta, né? Gosta de uma confusão. Toda confusão ela está metida. Todo problema, todo onde tem uma intriga, está lá fulano, está lá Beltrano. Os filhos de Deus são pacificadores. Gálatas, no capítulo 5, Paulo começa a falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é isso? O que a carne gera na vida da gente e o que o Espírito produz na vida da gente. Você sabe que dentro de você, dentro de mim, existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Você já deve ter visto aquele desenho do pica-pau, onde tem um pica-pauzinho azul, que é o pica-pauzinho de Jesus, e tem um pica-pauzinho vermelho, que é o pica-pauzinho do capeta. Já viu isso não? E tal. Dentro de nós tem esses dois. Um inclinado para o espírito e o outro inclinado para a carne. E a lista do que a carne produz, você começa a ver lá, é inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Tudo que é tipo de confusão. Tudo que é treta. Dissensão, facção, sabe? Tem gente que é assim, né? Você está do lado dela ou está do meu lado? Do lado de quem você está? Isso é facção. Parece que nós estamos lidando com quadrilhas. Na verdade, somos seres humanos e devemos nos amar. Mas isso é obra da carne. É gente sempre em busca de uma contenda, de uma confusão. Ao passo que o fruto do Espírito, Paulo começa a dizer, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Quem vive no Espírito, quem é filho de Deus, tem prazer em promover a paz. Aliás, uma confusão acaba quando ela encontra com um pacificador. Confusão, uma fofoca acaba quando ela encontra o ouvido de um pacificador que barra, que ao invés de promover, traz serenidade. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Em nome de Jesus, pare de brigar na internet. Pare de brigar. Você é pacificador. Você foi chamado para trazer o quê? Para trazer paz. Trazer paz, cara. Trazer paz. Pare de ficar jogando gasolina. Tem gente que não pode ver uma confusão que ele falou, tô dentro. Sabe, é aquela conversa. Eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair, sabe? E a pessoa fala isso e ela quer aplauso ainda. Ela diz, nossa, você é uma pessoa realmente boa. Não. Pare de brigar por causa de futebol. Foi pênalti no jogador do Palmeiras ou não foi?
Tem gente que para de conversar por causa de futebol, por causa de política. Esse povo não está nem aí para você. O Lula não está nem aí para você, os inimigos do Lula não estão nem aí para você. Ninguém está nem aí para você. Dias atrás eu vi uma jornalista falando o seguinte, como é uma coisa interessante no Senado e no Congresso, eles fecham o pau ali no coisa, e depois tem uma porta, que é o cafezinho do Senado. Lá todo mundo se ama. Eles conversam, tomam café juntos, e larga quem? Os eleitores brigando. Promova a paz. Não entre em confusão, não entre em bola dividida. Não entre, não vale a pena. Pare de xingar os outros. Pare de promover confusão no seu trabalho, na sua casa. Seja um pacificador. Deixa eu perguntar uma coisa, responda para você mesmo. Você prefere ter razão ou ter paz? Mas você sabe que tem gente que prefere ter razão, né? Não, assume, eu estou certo. Você prefere ter... Às vezes a gente vê muito isso dentro de casa, né? Marido e esposa, às vezes uma discussão, um problema. Você prefere ser feliz ou estar certo? Ser feliz ou estar certo? Filho de Deus tem como marca a pacificação. Ele é um pacificador. Em Mateus capítulo 5, verso 43, um versículo que eu confesso para você que me deixou muito angustiado durante toda essa semana, e eu quero dividir minha angústia com você. Essa mensagem é fruto desse texto. Eu estava lendo o Sermão da Montanha, logo na segunda-feira, e Jesus diz assim, Mateus 5, 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu já li isso dezenas e dezenas, centenas de vezes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora eu vou mostrar para você a expressão que me tirou do centro, quando eu estava lendo esse texto. Amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que vos torneis. Sabe quando eu me torno filho de Deus? Sabe quando eu me torno um nascido de novo? Sabe quando eu me torno alguém que faz parte da família de Deus? Quando a minha atitude, quando a minha postura é diferente da dos pagãos, é diferente da dos publicanos, é diferente das outras pessoas. Porque Jesus está dizendo, viu, amar quem te ama, até o pagão faz isso. Até o publicano faz isso. Qualquer pessoa faz isso. E é curioso que eu tinha acabado de ler esse texto, eu fui à tarde no shopping pegar um negócio, e eu passei na frente de uma loja, tinha uma mulherada, assim, um monte de vendedora de uma loja, uma moça conversando, e conversando alto e papapá, e me chamou a atenção, porque ela estava uma nenezinha no colo, tinha uma babá do lado com o carrinho, e tal, e papo vai, e papo vem, e blá. Daí na hora que eu fui embora, essa senhora, uma moça com a babá e com a nenê, e o carrinho entraram junto no elevador comigo. Daí ela estava comentando com a babá assim, nossa, eu gosto tanto das meninas dessa loja. Nossa, assim, dá para ver que elas gostam de mim também. E eu tinha acabado de ler esse texto. Gostar quem gosta da gente, qualquer um gosta. Qualquer um age assim. Mas ter uma postura diferente, de andar segunda milha, de dar outra face, de não revidar, quando a atitude natural seria essa, isso sim é a postura de um servo de Deus. Eu não sei você, mas eu, às vezes, pela posição que eu ocupo, de vez em quando aparece algumas pessoas me atacando.
na internet, no Facebook, e tá falando da igreja, e falando coisa. Sabe o que eu faço? Nada. Nada. Porque Deus não me chamou para botar gasolina, tornar uma confusão maior. Deus me chamou para ser um promotor da paz. Paulo diz em Romanos 12, 18, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quanto depender de você, no que tiver ao seu alcance, tenha paz com todos os homens. Você é um pacificador? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Alguém te fechou no trânsito. Você é um pacificador? Ou se achar que xingar a pessoa, perseguir, vai resolver alguma coisa? Você é um pacificador quando é perseguido na empresa? Quando alguém fala mal de você? Eu conheço festas de famílias que não terminam sem antes ter uma confusão, uma briga. Que Deus, em nome de Jesus, te faça e me faça um promotor da paz. Porque um filho de Deus promove a paz. É por isso que Jesus disse para os discípulos, quando vocês chegarem numa casa, vocês devem saudar a casa como? Paz seja convosco. Terceiro lugar, um filho de Deus é alguém obediente. Vamos repetir? Diga, um filho de Deus é alguém obediente. Olha só, interessante, Jesus estava pregando e papo vai, papo vem, pregando, papapá. De repente, no meio da mensagem de Jesus, chegou uma informação, ó, sua mãe chegou, seus irmãos chegaram, sua família está aí. Aliás, só um parênteses, depois você vê isso na Bíblia, Mateus capítulo 12, Jesus tinha irmãos. Ele foi o primeiro filho de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, mas depois Maria teve outros filhos, isso não diminui o seu valor como mulher, nada, mas Jesus tinha outros irmãos. E quando Jesus ouve isso, que seus irmãos chegaram, que sua família chegou, a Bíblia diz que ele vira para os discípulos em Mateus 12:50 e diz, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Um filho de Deus é alguém que faz a vontade do Pai. Não é alguém que conhece apenas, não é alguém que tem conhecimento, que tem informações, mas é alguém que sabe o que deve ser feito e obedece e faz. Na escola a gente aprende o ABCD. Na igreja nós aprendemos a obedecer. Obedecer. É isso que nós aprendemos quando caminhamos com Deus, quando caminhamos com Cristo. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. Filho de Deus não é alguém que busca conselho e informação e busca estratégia, não. É alguém que busca conselho no Senhor e obedece a sua lei e a sua palavra. Como é que você tem agido diante das ordens de Deus para a sua vida? Talvez Deus esteja pedindo para você acertar, arrumar áreas na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Talvez o Espírito de Deus esteja te guiando no sentido de liberar perdão a alguém, de poder agir diferente com alguém, mas você resiste, você desobedece. Um verdadeiro filho de Deus é alguém que obedece ao seu Pai. Hebreus 12, 7, 8, na NVI diz assim, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos,
Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. Quem não aceita a disciplina de Deus, quem não aceita o conselho de Deus, quem não aceita a palavra de Deus, é filho ilegítimo. É o que o Senhor está nos dizendo, obediência. E quarto e último lugar, para nós orarmos, um filho de Deus. Eu vou pedir para você abrir em Romanos 8, nós vamos ler o versículo 15 e 16. Um verdadeiro filho de Deus é alguém que o Espírito de Deus testifica no seu espírito. Vou repetir. O Espírito de Deus, você vai ver aqui no texto que esse primeiro Espírito está na letra maiúscula, está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica no seu espírito. Olha só, Romanos 8,15. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, olha só, Espírito com letra maiúscula, o próprio Espírito testifica com nosso espírito, letra minúscula, está se referindo ao seu espírito, você é corpo, alma e espírito, faz parte do seu ser. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe, na cultura romana, uma adoção, ela só era legitimada quando tinha 7 testemunhas idôneas. Para alguém legitimar uma adoção, alguém passar a ser filho de fato de uma outra pessoa, precisava de 7 testemunhas idôneas. E Paulo está escrevendo aos romanos, para a gente que entende essa cultura. Em outra versão, ele vai dizer que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que valida, o que torna válido a nossa adoção é o testificar do Espírito Santo no nosso espírito. Em outras palavras, um filho de Deus, ele tem uma convicção interna. Ele sabe, lá dentro, ele sabe. Eu vou contar uma coisa aqui minha, não muito boa, você promete que não conta para ninguém? Eu de vez em quando faço umas brincadeiras sem nexo. Um dia eu falei para o meu filho caçula, eu falei, cara, eu não queria falar isso e tal, mas eu te achei aí, numa caçamba. Está escandalizado comigo, né? Não, mas eu já pedi perdão, tá? Não vou fazer mais isso. Também não estou incentivando nenhum pai a fazer isso. Mas o interessante foi a reação do Lucas. Ele disse, eu sei que você está brincando, eu pareço com você. Pode falar o que quiser, dentro dele tem uma certeza, uma convicção que esse cara aí é meu pai. Lembra que eu dei o exemplo do meu amigo? O cara passou 40 anos lá dentro, tinha um... Eu não sou filho desse homem, não. Dentro dele, um filho de Deus, ele tem testificado no seu espírito, pelo próprio Espírito Santo, ele sabe quem ele é. Quando Jesus Cristo sai das águas do batismo, a Bíblia diz que o Espírito desce como uma forma de pomba. Lembra do texto final de Mateus capítulo 3? E o Pai fala do céu, este é o meu Filho amado. O Espírito está ali testemunhando, testificando que Jesus é o Filho de Deus. Posteriormente ele vai ser levado para o deserto em Mateus 4, e a tentação de Jesus passa por onde, gente? Pela sua identidade como filho. Por 2 vezes Satanás vai dizer para ele, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, pula daqui para baixo. O que é que o diabo estava querendo? Colocar em dúvida a sua identidade.
quem ele era, mas ele sabia quem era. Ele tinha ouvido do Pai, e o Espírito testificou no seu espírito que ele era filho de Deus. Eu acho extraordinário que o filho pródigo, quando ele cai em si e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, ele chega com o seguinte discurso para o pai: me aceite como um trabalhador, como um dos seus servos. Mas de imediato, o pai diz, ele não se sentia mais filho, mas de imediato o pai faz questão de dizer, o meu filho estava morto e reviveu. Você lembra do texto? Ele dá roupa nova, ele coloca sandália nos pés, dá o anel da família para testificar, você tem uma família, você tem uma casa, você pode ter errado, mas você é meu filho. Eu queria que em nome de Jesus a gente abraçasse essa palavra tão forte para o nosso coração. Sabe por quê? Porque quem sabe que é filho de Deus não fica mendigando atenção, aplauso humano. Quem sabe que é filho de Deus não fica desesperado, não vive ansioso, não vive preocupado, porque sabe que tem um Pai celestial que cuida de si. É por isso que o diabo sempre vai querer atacar a sua identidade de filho de Deus. É por isso que toda a tentação vai passar por isso. Mas que em nome de Jesus, em primeiro lugar, a gente tenha consciência de que temos o Senhor como nosso Salvador pessoal, como o Senhor da nossa vida. Recebemos a Jesus e nos foi dado o poder e o direito de ser filhos de Deus. Consequentemente, somos promotores da paz. Somos pacificadores. Em terceiro lugar, somos obedientes à sua palavra. E em quarto e último lugar, temos o testificar, o testemunhar do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou pedir para você ficar de pé, nós vamos orar.